Olá, sou Rociane Vomaro, professora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. A aula de hoje é sobre Toxoplasma gondii, protozoário parasita, e ela será dividida em três partes. O protozoário Toxoplasma gondii é um eucarionte que pertence ao filo apicomplexa, que abrange também os plasmódios, que causam a malária, e o Cryptosporidium, envolvido em diarreia em pacientes com algum imunocomprometimento. A espécie Toxoplasma gondii foi apenas descrita em 1908, pela primeira vez, por Nicole Manceau, num roedor na Tunísia, e por Splendore, no Brasil. No ano seguinte, o gênero foi descrito. Em 1923, a presença do parasita foi associada a doenças oculares como a corioretinite. Em 1939, Wolff e seus colegas mostraram a capacidade do parasito em fazer a transmissão congênita. Em 1960, foi disponibilizado o primeiro teste sorológico para a detecção de anticorpos específicos para esse protozoário. Em 1965, se conseguiu descrever a transmissão do parasito através das fezes dos felinos, porém, apenas em 1970, o ciclo completo de vida do toxoplasma foi elucidado. Toxoplasma gondii vem das palavras forma em arco, e gondii do roedor da onde ele foi primeiramente isolado. Esse parasito é capaz de fazer uma zoonose de distribuição mundial. Isso significa que ele é capaz de infectar qualquer animal de sangue quente, incluindo as aves e os mamíferos, e a espécie humana também, incluída nos mamíferos. É um protozoário unicelular, eucarioto, isso significa que tem núcleo individualizado, e obrigatoriamente para sua sobrevivência e replicação, ele deve infectar células nucleadas. É capaz de atravessar a barreira placentária e hematoencefálica. E alguns estudos vêm associando a sua presença ao comportamento humano de impulsividade, agressividade e mesmo esquizofrenia. Outros artigos científicos mostraram que roedores e chimpanzés perdem aversão pela urina dos seus predadores quando estão infectados com toxoplasma, em comparação com animais sem a infecção, que fogem rapidamente ao perceber o odor da urina dos seus predadores para sua defesa. Tudo isso indica que a infecção do toxoplasma no sistema nervoso central é capaz de modificar o comportamento dos hospedeiros. O parasito tem distribuição mundial, está presente em todos os continentes, independente de condições climáticas e socioeconômicas. Infecta cerca de 1/3 da população, e países como os Estados Unidos apresentam uma população de 22,5% positiva para toxoplasma. Já países da Europa Central, essa frequência pode variar entre 37% e 58%. Podemos perceber nesse mapa que o Brasil é uma das regiões com o maior índice de população soropositiva. Municípios como Erechim, no Rio Grande do Sul, chegam a apresentar uma taxa de 82% de pessoas soropositivas para esse parasito. Já em Rondônia, no oeste rural amazônico, 76% das pessoas apresentam-se soropositivas. São números muito altos. A população de Campos dos Goytacazes, em alguns bairros de baixa renda, se mostrou com uma taxa de soropositividade bem alta, de 84%. Nesse caso, as infecções, os casos de infecção estavam associados à presença de famílias de gatos em coleções de água que abasteciam esses bairros carentes. Alguns surtos surgiram nos 5 últimos anos, assustando
as cidades de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, São Paulo e Londrina, no Paraná. Todos esses surtos foram associados à presença de parasitos na água e também ao consumo em restaurantes aqui, ao consumo de carne mal cozida. Vamos ver como essas duas situações fazem parte do ciclo de vida e mecanismos de transmissão do toxoplasma. Mas antes vamos ver como é esse parasito, como é a morfologia e as principais estruturas desse parasito. O toxoplasma se apresenta como uma célula polarizada. Isso quer dizer que ele tem uma região anterior e uma região posterior especializadas. A região anterior é denominada de complexo apical, daí vem o nome do filo apicomplexa. Então, o apicomplexa é um filo que reúne protozoários que apresentam essas estruturas na região anterior. E que estruturas são essas? Organelas bem pequenas em forma de bastão, chamadas de micronemas, e essas outras maiores em forma de gota, chamadas de rópteras. Mas o que essas organelas têm de importante? Elas concentram proteínas que vão ser secretadas no momento que o parasito faz a sua conexão e entrada na célula hospedeira. E também elas são secretadas para ajudar o parasito a se estabelecer dentro da célula. Outras organelas importantes que podemos destacar são o núcleo individualizado, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndria grande, única, ramificada, que aqui aparece em 2 pedaços, e uma organela especial chamada de apicoplasto, seria um plastídeo do grupo apicomplexa. Vamos ver em detalhes essa organela. Essa organela está sempre próxima ao núcleo, então aqui a gente vê um pedaço do parasito ampliado pela microscopia eletrônica, vemos o núcleo do parasito e o apicoplasto está sempre próximo ao complexo de Golgi e ao núcleo. Ele visto em maior aumento aqui, num outro corte, se pode ver que é envolto por 4 membranas. Essas 4 membranas podem ser explicadas pelo tipo de aquisição evolutiva dessa organela. Um protozoário apicomplexo ancestral teria engolfado uma alga unicelular contendo um plastídio. E apenas o plastídio ficou retido no protozoário. Ele teria, então, uma endossimbiose secundária. O apicoplasto, ele tem a presença de um DNA pequeno, circular, de 35 quilobases, e uma maquinaria replicativa do tipo procarionte, com girases do tipo tocoisomerases 2. Dentro dessa organela também ocorre a biossíntese de isoprenoides e ácidos graxos do tipo 2, que é uma via metabólica típica dos procariontes. Por sua origem procarionte, serve como alvo para novos medicamentos. Então, vários grupos de pesquisa têm focado em identificar novos antibióticos que possam ter ação no apicoplasto, tendo ação, assim, no protozoário como um todo. Vamos ver, então, como esse protozoário se espalha na natureza e consegue ser transmitido para tantas pessoas, para uma parcela tão grande da população. Parte do ciclo se desenvolve nos felídeos, mas são os gatos que estão próximos de nós, os gatos domésticos, que têm uma importância na epidemiologia e na transmissão para o homem. O parasito se adaptou às células dos enterócitos dos gatos, dos felídeos, e é aqui que desenvolve o seu ciclo sexuado. Sim, o toxoplasma, esse parasito tão pequeno, é capaz de formar gametas. E esses gametas masculinos e femininos, ao serem unidos, formando um zigoto, formam as formas chamadas de oocisto. Essas formas de oocistos são liberadas junto com as fezes dos gatos.
E é assim que elas são carreadas para todo o ambiente, contaminando pastagens, plantações, coleções de água, que vão contaminar, em última instância, a espécie humana. Então, independente de termos uma dieta carnívora ou vegana, herbívora, a gente pode se contaminar com esse parasito. Os oocistos, então, no ambiente, eles podem ser ingeridos por pequenos animais que formam cistos nos seus tecidos e, ao serem consumidos pelo gato, no caso aqui seria o predador de pequenos roedores e pequenos pássaros, esse ciclo se fecha. No consumo de carne, também nos infectamos, e no consumo de verduras e legumes crus e água contaminada também vamos nos contaminar. Uma outra forma de contaminação é quando o gato defeca contendo oocisto, as fezes contendo oocistos, e nessa caixa de areia os oocistos podem infectar as pessoas que fazem a limpeza das caixas. Uma vez que nos infectemos, a transmissão pode ocorrer também via transfusão de sangue. Não que o toxoplasma esteja nos eritrócitos. Eles podem pegar carona em linfócitos e monócitos, e dessa forma, no transplante de sangue, no transplante de órgãos e transfusão de sangue, passar de pessoa para pessoa. Um outro mecanismo de transmissão é durante a gravidez, esse parasito atravessar a barreira placentária numa transmissão dita vertical e atingir o feto em desenvolvimento. Vamos ver mais detalhes de como esse parasito se desenvolve nos gatos, e apenas nos gatos. Alguns sites não muito confiáveis implicam a presença de pombos com a toxoplasmose. E o pombo nada tem a ver com o ciclo de vida e transmissão da toxoplasmose, a não ser que se coma um churrasquinho de pombo mal passado. Então, é apenas o gato, os felídeos, que são os hospedeiros definitivos do ciclo do toxoplasma. Dentro desses enterócitos do intestino do gato, o toxoplasma, então, ganha a mucosa intestinal, infectando esses enterócitos, e pode ocorrer um desenvolvimento que leva à formação de gametas flagelados e de macrogametas. Esses gametas flagelados podem sair dessa célula onde se desenvolveram, atravessar a mucosa, infectando e fecundando o macrogameta, dando origem a um zigoto chamado de oocisto. Esse oocisto é liberado no lúmen, então aqui a gente vê o gato se infectando, todo esse processo de desenvolvimento e fecundação, e a eliminação desses oocistos junto com as fezes. É preciso contato com oxigênio para esse zigoto, esse oocisto, esporular, ter então um processo de formação dos esporozoítas. Aqui vemos um corte histológico de uma cripta do intestino do gato, e dentro dessas células vemos o desenvolvimento de vários toxoplasmas e várias formas de infecção parasitária. O toxoplasma tem então 3 estágios de vida que são infectivos para qualquer animal e para os humanos. São eles os esporozoítas, que estão aqui dentro do oocisto e são liberados pelas fezes. Alguns gatos mais jovens, nos 2, 3 primeiros meses de vida, podem liberar milhares e milhares desses oocistos contendo esporozoítas. Uma outra forma são os bradiozoítas, que se encontram dentro dos tecidos. Então, são os cistos tissulares. Essa forma também é infectiva e apresenta uma multiplicação lenta. Secreta a parede,
formando os cistos que se alojam na musculatura, no coração, no sistema nervoso, no fígado e em vários órgãos. Taquizoítas, que são aquelas formas de multiplicação rápida e migram por todos os tecidos do hospedeiro, também podem iniciar uma infecção, pois elas podem estar também na carne mal cozida e não podemos esquecer que elas podem passar de uma pessoa para outra também através da transfusão de sangue. Aqui na esquerda, um esquema mostrando como qualquer um desses parasitos, dessas pequenas unidades, pode iniciar uma infecção na nossa mucosa intestinal. Então, o parasito, depois de ter, depois do oocisto e da parede do cisto terem sido digeridas pelo nosso estômago, cada unidade parasitária pode alcançar o intestino, a mucosa intestinal, e fazer uma invasão ativa, originando um vacúolo, se replicando e passando adiante a infecção. Pela grande capacidade que o toxoplasma, seja ele em qualquer forma, tem de se movimentar e se deslizar, ele consegue migrar rapidamente através das barreiras e tecidos e infectar as células. Aqui vemos, nesse esquema B, a sequência de eventos onde o parasito vai fazer uma conexão com a célula hospedeira, que é representada por essa única linha, a membrana. Essa membrana se invagina até dar origem a um vacúolo onde o parasito vai se instalar e sobreviver. Podemos fazer um resumo, então, de como o Toxoplasma gondii é capaz de atravessar as barreiras. Quais barreiras são essas? Mucosa intestinal, endotélio de vasos linfáticos e sanguíneos, barreira placentária, barreira hematoencefálica. Então, aqui no centro, representado uma pessoa, um hospedeiro, que ingeriu as formas de toxoplasma, que podem vir de oocistos das fezes ou de cistos das carnes mal passadas. Esse parasito, representado em verde no lume intestinal, pode atravessar, como eu mostrei, a mucosa intestinal, mas pode também infectar um polimorfo nuclear, como um neutrófilo, que faz a travessia por ele. Ao alcançar a lâmina própria, ele pode infectar outras células, pode também infectar um monócito na circulação, pegando carona para outros sítios do organismo. O próprio parasito tem a capacidade de deslizar e se movimentar e pode atravessar a vasculatura endotelial, indo parar em vários tecidos. Pode fazer o mesmo processo, aqui ele em verde, e a seta mostrando o seu movimento, alcançando a travessia do endotélio do vaso linfático. Pode pegar carona em células fagocíticas, como essa célula dendrítica, que atravessa também o endotélio do vaso linfático, fazendo com que um parasito tenha uma distribuição por todo o hospedeiro. E, finalmente, o canto superior direito representa a travessia na barreira hematoencefálica, mostrando que o parasito pode também infectar alguma célula que seja capaz de atravessar essa barreira, ou pelo seu próprio movimento alcançar esses sítios do sistema nervoso central.